no Salmo de número 9, o verso de número 10, uma palavra que muito tocou o meu coração. Eu tive a oportunidade de ouvir no culto esta palavra nesse salmo. Esse salmo que ele traz riquezas, traz preciosidades. A palavra do Senhor, ela não se esgota. Ela se renova. Todas as vezes que eu leio um versículo e eu desligo a minha mente das coisas da terra e medito na palavra do Senhor, o Senhor, ele fala de uma forma diferente para comigo. Então, eu gostaria que você, nesta manhã de paz, deixasse o Senhor falar com você. E para o Senhor falar com você, você precisa se desligar das coisas dessa terra. Ainda que você esteja em meio às suas tarefas diárias, você tem muitos afazeres, mas eu gostaria muito que você tentasse, no exercício espiritual, prestar atenção ao que Deus tem para você nessa palavra. Deus tem coisas para falar contigo. Coisas que você precisa descobrir sobre Ele e sobre você. E é isso que a palavra de Deus ela faz. Ela nos conta segredos sobre nós mesmos. Ou seja, quando você medita na palavra de Deus, você se compreende melhor quem você é. E você também compreende mais sobre Deus. É por isso que existe uma fúria do inferno muito grande contra a sua vida. E uma luta incessante para fazer com que você se distancie da palavra de Deus, com que você não aprenda sobre Deus e sobre o que Ele tem para você. Você está entendendo o que Deus já está a falar com você hoje? Deus está dizendo assim, olha, eu quero te ensinar muita coisa. Mas o diabo, teu adversário, ele tem lutado muito para que você se afaste da verdade do Evangelho. Para que você não busque compreender esta palavra. E aí você tem se apegado tanto às coisas daqui, tanto aos problemas, tanto às dificuldades, tanto aos prazeres. E quando eu falo de prazeres, eu não falo do pecado em si. E você vai se afastando da verdade do Evangelho. Que nada nesta vida venha a afastar você de Deus. Que todas as vezes que você venha a perceber esse esfriamento, esse afastamento, que você venha a se converter deste mau caminho. E entender que você necessita, todos os dias, correr para perto e não para longe. Escutei uma palavra no dia de ontem. E essa palavra muito me tocou e eu quero compartilhar com você no culto de domingo. E eu quero compartilhar com você hoje, nesse salmo. Quando você coloca Deus em sua agenda, Ele coloca você na agenda dele. A palavra de Deus nos diz, buscai a Deus ou chegai-vos a Deus. E Ele se chegará a vós. O Senhor, Ele diz também na sua palavra, eis que eu estou à porta e bato. Se essa porta for aberta, ou se esta pessoa abrir a porta, eu entrarei. Ou seja, eu sempre percebo Deus, Ele mostrando, revelando na sua palavra, que eu preciso fazer algo. Para que Deus, Ele se achegue a mim. Escuta essa palavra, que ela é muito importante para esta causa que você está vivendo. Para esse momento, para essa situação, este problema que você está lidando e não está sabendo lidar com ele. Será que você tem colocado Deus na sua agenda?
Como que está a sua agenda hoje? Me fala. Teve espaço para Deus hoje? Você conseguiu parar para apresentar ao Senhor a sua vida, os seus pensamentos, o seu dia, as decisões que você vai tomar? Durante a sua semana, como você tem lidado com a sua vida espiritual? A sua agenda tem espaço para tudo. Quem sabe você, mulher, encontra espaço, além do seu trabalho, além do cuidado com seus filhos, você encontra espaço para ir no salão, fazer seu cabelo, fazer sua unha. Se não for no salão, você que faz em casa mesmo, mas você encontra um espaço na sua agenda para isso. E como está esse espaço para Deus? Você dedica aí 30 minutos, 1 hora para lavar, hidratar seu cabelo, depois você vai escovar, passar sua chapinha ou fazer seu babyliss. Se você dá mechas como eu, né? Meu Deus do céu, isso é uma agonia da cebola. É que depois que a gente passa os 40 anos, já aparece um monte de cabelo branco e a gente tem que sair botando os negócios aqui para disfarçar os cabelos brancos. Não é nem mais porque a gente quer pintar, porque se dependesse de mim, eu não tenho mais paciência para isso. De verdade. Mas só que já é tanto cabelo branco que a gente precisa estar disfarçando o cabelo branco. Mas a gente arruma tempo para não ficar cheio de cabelo branco, não é verdade? A gente se cuida e tem que se cuidar mesmo. Mas e o tempo para o que é mais importante? É 3 horas no salão, meu irmão. Isso aqui acontece o quê? De 6 em 6 meses, tudo bem. 3 horas ou mais, viu? E o tempo para Deus? A gente encontra tempo para dormir, encontra tempo para atualizar as nossas mensagens nas redes sociais. Mas e o tempo para o nosso crescimento espiritual? E o tempo para o que Deus tem para nós? A palavra de Deus nos diz assim: em ti, porém, confiam os que conhecem o teu nome. Eu entendo aqui que só existe uma condição para confiar no Senhor. Eu só consigo confiar se eu conhecer. Sabe por que você está nesse desespero? Porque você não conhece o Deus que você serve. Isso aqui é o que a palavra de Deus está me afirmando. Eu fico desesperada, eu fico assombrada, eu fico assustada, eu fico choramingando, eu fico por aí, a ponto de explodir com um pavio bem curtinho. Sabe por quê? Porque eu não confio, porque eu não conheço. E eu só consigo confiar numa pessoa se eu conhecer essa pessoa. Um dia desses, chegou alguém para nos ajudar, né? Para quem me conhece sabe que eu hoje estou deputada federal. E essa pessoa chegou dizendo assim: olha, eu vou trabalhar aqui com você, mas você precisa deixar tudo na minha mão, que eu vou cuidar. Mas é óbvio que eu não vou deixar na sua mão. E eu via que aquela pessoa estava insistindo, forçando, querendo tomar a rédea de tudo. E dizendo assim: olha, vá cuidar das outras coisas, disso aqui eu cuido. Chegou a hora que eu disse: meu irmão, qual a confiança que eu vou ter em tu? Se eu nem te conheço. Você precisa conquistar a minha confiança. E você só vai conquistar a minha confiança quando você der frutos e com o tempo, quando eu te conhecer. Mas você pode ter um currículo que for. Você pode ser o top das galáxias, mas eu não vou confiar em você porque eu não conheço você. E eu disse com essas palavras aqui: o que você já fez até hoje para mim? Para eu poder colocar na sua mão e descansar? Eu não coloco na sua mão nunca. E muito menos vou colocar e descansar. E por que eu estou contando essa história a você? Comparando com Deus. Se eu não conheço o Todo-Poderoso, se eu não sei as formas que Ele tem de trabalhar, se eu não sei o que Ele já fez, eu nunca vou conseguir descansar. Eu nunca vou conseguir entregar.
Eu nunca vou conseguir exercer a minha fé, porque eu não conheço. E aí é que está o segredo, e a palavra de Deus, ela me manda conhecer a Deus todos os dias. Não é à toa que Deus, ele quer que você conheça Ele. Não é porque Deus quer ver você aí perdendo o seu tempo na presença dele, não. Deus está dizendo assim, olha, ô meu filho, é porque quando você me conhece, você vai me entender melhor as coisas que eu faço. Você vai parar de ficar andando choramingando. Você vai se libertar dessa depressão que te aflige, porque você vai parar de ficar pensando demais no futuro e apegado demais ao passado. Você vai se livrar dessa ansiedade, dessa síndrome do pânico. Quando você me conhecer, escuta o que Deus está falando com você. O salmista está dizendo, confia em ti quem conhece o Senhor. Aleluia. Quando eu conheço o médico dos médicos, quando eu conheço o dono do ouro e da prata, quando eu conheço aquele que com uma palavra criou a humanidade, aleluia. Quando eu conheço aquele que olha para as estrelas, conta todas elas e conhece cada uma delas pelo seu nome. Quando eu conheço Ele todos os dias, através de um contato diário, constante, aleluia, aí sim eu consigo confiar, aí sim eu consigo descansar. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Ele diz assim, eu vou tirar essa angústia do teu coração quando você me conhecer. Essa angústia do seu coração, ela vai bater em retirada quando você me conhecer. Essa tristeza no teu olhar, ela vai ser aniquilada quando você me conhecer. Essa tua incerteza em relação ao que virá, ela vai ser extinta quando você me conhecer. Essa perturbação na tua alma, esse aperto no teu peito, essa tua respiração descompassada, ela vai deixar de existir quando você me conhecer. Diga assim comigo, eu preciso conhecer mais a Deus. É o primeiro passo aqui nessa palavra. Eu preciso conhecer mais a Deus. Você precisa se convencer disso. Se você não se convence disso, você não sai do lugar. Se você não se convence disso, você vai continuar sentindo o que você sente até hoje, com o coração apertado. Você vai continuar aí vivendo os mesmos sentimentos que você pede a Deus para tirar do seu coração e Deus não tira, porque Ele quer que você o conheça melhor. E eu já dei aqui a primeira palavra de hoje. Em ti, porém, confiam os que conhecem o teu nome. Você tem orado e dito assim, Senhor, me ajuda a confiar mais em ti. E Deus diz, me conheça melhor. Senhor, me ajuda a confiar mais em ti. Você pede, mas você não abre a sua Bíblia. Você não dedica momentos do seu dia para desenvolver esse relacionamento. Você não vai numa livraria e compra um bom livro para você ler. Um livro que fale mais sobre Deus, que conte experiências sobre Deus. Você não se permite viver momentos de dependência. Você quer ter as rédeas de todo mundo, de tudo e de todos. Deixa Deus trabalhar. E aí você vai aprender a confiar mais nele. Pegou essa palavra? Meu amado, minha amada, nós vivemos num tempo em que as agendas estão lotadas. A gente corre de um compromisso para o outro, de um compromisso para o outro. E Deus parece que é só um detalhe na nossa vida. Mas Deus está dizendo assim, olha, eu não desamparo quem me busca. É a segunda parte do versículo.
Você já entendeu que você precisa buscar mais a Deus, conhecer mais a Deus, para se libertar dessas perturbações, para se libertar dessa insegurança sobre o que virá, sobre como vai ser daqui para frente. Você precisa conhecer mais a Deus. E agora o Senhor está dizendo assim: eu não desamparo quem me busca. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós já entendemos que precisamos buscar a Deus. Mas esse momento de busca é um momento que a gente sempre rotula como um momento em que a gente precisa viver com muita intensidade. Por exemplo, quando você vai orar, quantas vezes você já sentiu que aquela sua oração não passou do teto? E eu não estou dizendo que tem que ser assim ou que deve ser assim. Mas eu estou dizendo que mesmo essa oração que você sente que não passou do teto, ela não só passa do teto, mas ela chega assim até o coração de Deus. Porque Deus, ele não está apegado aos seus sentimentos. Aquele louvor que você louva, quantas vezes você já não pegou a harpa cristã e você começa a louvar? E a sua mente está ali em tantos lugares e você não consegue se concentrar, mas ainda assim no exercício você continua lá louvando ao Senhor, porque você sabe que precisa dele. Você sabe que precisa daquele momento com Deus. E o inimigo, ele fica perturbando, dizendo assim: olha aí, Deus não está nem aí para você. Quantas pessoas se apegam a esse momento de busca? Só valer se for um momento em que você se arrepiar, em que você chorar, em que houver uma profecia. Ah, o culto só é bom se eu me emocionar. O culto só é bom. Irmão, isso tudo é bom. É muito bom se emocionar na presença de Deus. É muito bom sentir a presença de Deus, se arrepiar do pé à cabeça. É muito bom. Mas muitas das vezes isso não vai acontecer. E se não acontecer, não significa que Deus não está ali, que Deus não falou com você e que você não entregou o seu louvor, a sua adoração ao Senhor. E ele está dizendo aqui: eu não desamparo quem me busca. É aquele culto de domingo que você foi e você sentiu que voltou do mesmo jeito. Nós somos muito apegados ao que nós sentimos. E você precisa parar de se apegar a sentimento. Porque Deus, ele não trabalha em sentimento. Deus, ele não está preocupado nesse sentido com o que você sente em relação às coisas espirituais. Ah, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu senti que Deus não falou comigo, eu senti aquilo. Olha, a tua fé, ela ela deve se desapegar de tudo que você sente. Ah, o louvor tocou, eu cantei, mas eu não senti a presença de Deus. Isso não significa que você não entregou nada ao Senhor. Você saiu da sua casa, você se arrumou, você foi para o culto, você foi e voltou. E Deus, ele diz assim: eu não desamparo quem me busca. Independente do sentimento. Independente do que você sentiu, se você chorou, se você não chorou. Será que você está compreendendo aqui o que Deus está falando com você? Isso é um engano do inimigo para afastar você da presença do Senhor. Ah, aquele momento em que você para um pouquinho para ler a palavra e você sente que aquele momento da leitura da palavra não te deixou nenhuma marca, nada daquilo ficou guardado. Você apenas leu, depois você orou e aquela oração pareceu uma oração sem objetivo nenhum, mas você não deixou de fazer o seu devocional, o seu momento com Deus. E ele diz assim: eu não desamparo quem me busca. Ainda que aqueles minutos pareçam que ficaram ali, ao léu, mas eu não desamparo. Foi registrado.
É alimento para a tua alma. Você não sentiu naquele momento, mas você vai sentir em outro momento. Quando aquela palavra te vier à memória, quando aquele louvor que você louvou na igreja no domingo te abasteceu espiritualmente e você não conseguiu perceber. Mas aquilo te deu uma força para lá na frente você vencer uma batalha que você se achava incapaz de vencer. Entenda. O que você sente não é importante. O importante é o que você faz para Deus. A palavra está aqui afirmando, com todas as letras, Deus não desampara quem o busca. Primeiro, você já entendeu, segura aí, nós já estamos finalizando essa mensagem, caminhando para o fim para nós orarmos. Mas estou aqui te passando verdades importantes. Para você parar de ficar tão preocupado com o que você sente. Parar de se apegar aos sentimentos e se ligar nos resultados de tudo que você faz para o Senhor. Você já entendeu que você só consegue confiar se você conhecer. Então você já disse hoje, eu preciso conhecer mais a Deus. Pronto. Se você guardar essa palavra, você já guardou tudo. Que você precisa conhecer. Como é que você vai conhecer? Através do relacionamento. E agora o Senhor está afirmando, olha, eu não desamparo quem está me buscando. Ainda que se sinta frio. Ainda que sinta que a oração não passou do teto. Ainda que o louvor seja desafinado e o sentimento é que aquele louvor é aguado. Mas eu não desamparo. Eu não desamparo. Eu não desamparo. Eu não abandono. Eu não rejeito. Eu não faço vista grossa. Me diz, qual mãe ignora um pedido de atenção do seu filho quando pequeno? Um filho que chega pra gente e ele sabe falar daquele jeitinho dele para pedir uma coisa, para conversar algo, contar algo pra gente. Me diz, qual é a mãe que desampara, que ignora? A gente sempre busca dar atenção. E mais do que todo mundo, a gente entende o que o nosso filho quer dizer. Ainda que as palavras pareçam sem sentido para muita gente, mas a gente compreende e a gente sabe o que aquela criança quer, não é verdade? Deus está dizendo, eu também não desamparo, agora prioriza a minha presença. Prioriza a minha presença. Quando você conhecer mais a Deus, você vai confiar mais. Então dedique-se a este conhecimento diário. E o que é que você tem feito para que esse ano seja um ano diferente? Será que você está fazendo mudanças na tua rotina, mudanças na tua maneira de ser? Ou você simplesmente está deixando a vida lhe levar? Quais são os pontos que você já colocou aí na sua agenda que você precisa mudar para que esse ano seja verdadeiramente novo? Será que um desses pontos que você já traçou, talvez você não escreveu na sua agenda física, mas escreveu na sua agenda mental? Eu quero fazer um curso, eu quero me envolver mais nisso, eu quero trabalhar nesta área, eu vou fazer isso aqui. Esse ano novo eu vou melhorar nesta área, eu vou enfrentar e desenvolver esse trabalho aqui que eu não fiz antes e agora eu vou fazer. Esse ano novo vai ter isso, vai ter aquilo. Eu vou te dizer que esse ano não vai ser novo e não vai ter novidade se você não escolher colocar em primeiro lugar a presença de Deus. Se você não colocar em primeiro lugar as coisas espirituais. Não adianta você colocar muitos planos em relação aos seus filhos, se Deus não estiver em primeiro lugar. Se você também não provocar essas mudanças dentro da tua casa em relação aos teus filhos e a busca pela presença de Deus com eles. Não adianta você colocar tantos planos em relação à sua carreira profissional
se Deus não estiver em primeiro lugar e Ele não for incluído nesses planos. Não adianta você querer um ano novo, um mês novo, um dia novo, se você não tomar atitudes novas e se nessas atitudes novas o Senhor não estiver. Se você deixar a oração para segundo plano, se der tempo, não será novo se Deus for apenas um detalhe. Se Deus continuar sendo um detalhe para você, as coisas continuarão da mesma forma. Mas Ele está dizendo aqui, priorize a busca pela minha presença. E Deus, Ele não precisa de você, Ele não precisa que você o busque. Tem gente que acha que Deus, Ele tem carência de ser adorado. Que Ele está lá no céu dizendo assim, olha, meus filhos que eu criei, eu preciso dessa adoração. Deus não precisa da nossa adoração. Deus, Ele já tem milhares de anjos, arcanjos, querubins, serafins, diante do seu trono, o tempo todo, louvando a sua majestade, dizendo que Ele é grande. O que é a minha voz para Deus? O salmista, certa vez ele disse assim, quando eu olho para os teus céus, obra dos teus dedos, o que é o homem mortal, para que te lembres dele? É o salmista entendendo a sua insignificância diante do Altíssimo e dizendo assim, olha o tamanho desse céu. Todas as vezes que eu vou para Brasília, eu fico olhando para o céu, para a imensidão do céu. Olho para o mar também. E eu digo, meu Deus, eu sou insignificante. A gente consegue ter um pouquinho mais da dimensão das coisas da terra. E aí eu lembro sempre do que o salmista disse. O que é o homem mortal para que te lembres dele? Nós não somos dignos sequer de sermos lembrados por Deus. Então Deus não precisa de mim, não precisa de você. Mas Ele nos ama. E o porquê nós não sabemos. Por quê? Eu só sei que Ele decidiu te amar, Ele decidiu amar os teus, Ele decidiu amar você e a tua família. E Ele sabe que a partir do momento em que você se entrega ao Senhor, que você se coloca na presença dEle e que você o conhece melhor, Ele sabe que as coisas começam a mudar. Ele sabe que a vitória que você tanto espera, ela vem a partir do momento em que você conhece a Ele. E nós conhecemos a Deus através da oração, da palavra, da adoração, dos exercícios espirituais. Então, meu amado, minha amada, onde quer que você esteja agora, Deus, Ele está te chamando para uma comunhão maior. E Ele está dizendo, essa comunhão eu quero não para mim, porque eu não preciso. Eu não sou um Deus carente de você, você que carece de mim. Você que é carente da minha presença. Você que tem um vazio na sua alma que eu quero preencher, mas eu só vou preencher quando você abrir o seu coração. E eu não estou falando de aceitar a Jesus. Deus está falando para você que é crente desde pequenininho, como eu, Clarissa, que cresci na igreja, com meu pai, pastor Técio, com a minha mãe, irmã Sandra, com os meus irmãos, Flávio e Sandro. Cresci na igreja, mas eu preciso ter muito cuidado para não ser enganada por mim mesma e pelo inimigo. Porque tem muita gente que está dentro da igreja sendo enganado, como eu sou muitas vezes. Acreditando que está tudo bem e não está tudo bem, porque eu não abro mais o meu coração diariamente para Deus. Eu começo a acreditar que eu já sei demais, que eu já posso demais, que eu tenho tanta reserva espiritual que eu posso viver alguns dias sem esse contato com Deus. E aí eu caio em ciladas, e aí eu falo bobagens, e aí eu decido errado. Entenda o que Deus está falando com você. Eu quero ser prioridade. Eu quero ser prioridade, não porque isso me faz bem, mas isso faz bem a você, a tua família. Isso faz bem ao teu casamento. Se você não colocar Deus na sua agenda, você não vai estar na agenda de Deus. Meu amado, minha amada, Deus, Ele não vai invadir a tua vida. Deus, Ele espera ser convidado.
Você lembra de Marta e Maria quando Jesus chegou lá na casa? Jesus se assenta com os seus discípulos e começa ali a falar sobre o reino. Marta corre para a cozinha. E Maria, ela escolhe estar aos pés de Jesus. Uma palavra muito profunda. Eu já trouxe aqui esta pregação em outros momentos, mas sem me ater aos detalhes de cada uma das palavras que Maria falou, ou que Marta falou, de tudo que aconteceu naquela sala e naquela cozinha. Mas no fim das contas, o que a gente entende é que Maria deu importância ao que verdadeiramente era importante. Maria entendeu que a comida espiritual era mais importante do que a comida que estava lá na cozinha. Maria entendeu que estar aos pés de Jesus era o segredo da vitória. Ela priorizou a presença de Deus, colocou Deus na agenda dela. Marta, ela olhou para Jesus e ela disse: ok, mas ele pode esperar. Depois que eu fizer tudo, se sobrar um tempo, eu vou lá escutar um pouquinho do que ele tem para falar. Mas eu preciso alimentar aquele povo. É importante alimentar o povo, mas mais importante do que alimentar os teus filhos com comida que vem do teu trabalho, mais importante do que alimentar a tua esposa, o teu esposo, enfim, os teus bichinhos aí na tua casa. É você se alimentar com a palavra de Deus. E quando a gente negligencia isso, a gente corre o risco de perder a bênção que Ele já preparou para nós. Faça uma análise agora da sua agenda. Será que você tem separado tempo para buscar a Deus? O seu dia está refletindo aí um coração que está priorizando o reino. Eu quero finalizar aqui em Romanos 8, 28. E diz a palavra de Deus: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um versículo que a gente sabe de cor. O interessante aqui é que o verbo cooperar, que nos diz em Romanos 8, 28, no original do grego, ele significa conspirar. Ou seja, Deus, Ele está orquestrando, as coisas estão conspirando por você. Você está entendendo? Você sabe o que é uma conspiração? É quando tudo está trabalhando por algum propósito. Tudo está orquestrado. É um trabalho conjunto. Deus, Ele sai tocando nos corações. Ele vai levantando pessoas que você menos imagina. Ele vai fazendo. Mas essa palavra não é para todo mundo, não. Essa palavra é para aqueles que amam a Deus. E me dói pensar que essa palavra pode não ser para mim. Porque eu não tenho tempo para Deus. Porque para quem eu amo, eu sempre encontro tempo. Eu sempre encontro tempo para ir para os campeonatos de vôlei de Clarim de Maria Alice, porque eu as amo demais, demais. Eu amo estar numa quadra. Eu, Clarissa Técio, amo estar numa quadra. Porque eu sei que aquilo é importante. Embora eu esteja cansada. Embora algumas vezes eu esteja ali com a cabeça em milhares de coisas, no celular, resolvendo muita coisa. Mas eu amo fazer isso, ver minha Clarinha, minha filha mais velha, jogar. E ela joga demais. Ela é forte, ela é alta. Ela está mais alta do que eu. E ali estou eu, torcendo por ela. Encontro o tempo. Quando eu chego de Brasília, pego o avião, eu já desço para buscar elas na escola. Quando eu posso, na quinta-feira. Eu chego cansada, porque voo de avião cansa. Pego na escola para ir almoçar, para dedicar um pouquinho daquele tempo para elas. Muita gente me liga e diz: eu preciso de uma reunião com você. Eu digo: eu não tenho tempo hoje. E lá no meu íntimo eu estou dizendo assim: eu não tenho tempo para você porque eu não te amo o suficiente. Mas para minhas filhas eu encontro tempo, porque eu as amo. É o amor materno. Eu encontro tempo para repreender. Eu encontro tempo para me dedicar, para passar ali com elas, porque eu sei que aquilo é importante para o crescimento emocional delas, espiritual. Eu sempre tenho tempo para quem eu amo. Não é assim com você também? É.
Aí agora eu pergunto, você ama ao Senhor? Essa pergunta, ela fica para a nossa reflexão. Quanto você tem se esforçado para estar na presença de Deus? E você está pedindo a Deus um ano novo, sem tomar atitudes novas, sem priorizar o reino. Sem colocar em primeiro lugar o que deveria estar em primeiro lugar. Escute essa palavra, porque é Deus dizendo a você, olha, vamos organizar essas prioridades. 8:28 de Romanos, todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Escute, essa palavra, ela pode não ser para mim, ela pode não ser para você. Porque me falta amor pelo Senhor. E eu só consigo amar e confiar. Lembra do início da palavra, se eu conhecer. Quanto tempo eu tenho dedicado para desenvolver esse amor? Para que tudo coopere para o meu bem. Você entendeu que está tudo interligado? Você entendeu que Deus, Ele trabalha por você? E que tudo está conspirando e que tudo está orquestrado para você? Mas, se houver amor, se houver entrega, se houver prioridade, aleluia, aleluia. Você lembra de José lá do Egito? Mesmo sendo vendido como escravo, preso injustamente, acontecendo tudo de ruim na vida dele, Deus estava conspirando em favor de José. Por quê? Porque ele amava. Deus era uma prioridade na vida dele. Ele saiu do seio da sua família, foi levado para uma terra estrangeira, mas ele não deixou de amar ao Deus, ele não se envolveu com os deuses do Egito, ele não negou o Deus dos seus pais, as suas raízes, ele continuou firme, buscando a presença do Senhor, fugindo do pecado, sendo diferente em meio aos iguais. E no final ele foi usado para salvar a sua família, para salvar uma nação inteira. E entenda, entenda, entenda. Tudo conspirou, porque havia atitude de José. Você já entendeu que você precisa conhecer mais a Deus para confiar. E você precisa conhecer mais a Deus para amá-lo. Para que todas as coisas cooperem para o seu bem. Meu amado, minha amada, não se esqueça, quando colocamos Deus em nossa agenda, Ele nos coloca na dele. A busca por Deus é uma escolha, e essa escolha não é de Deus. Essa escolha, ela é sua. É você quem escolhe. E hoje é dia de você dizer assim, eu escolho priorizar a Deus. Eu escolho priorizar a Deus, a presença. Eu já entendi que nada do que eu quero fazer será feito se eu não priorizar ao Senhor. Você vai fazer planos, você vai gastar energias, você vai se dedicar, você vai suar a camisa, mas você vai ficar atrapalhado igual uma barata tonta quando leva ali uma baforada de veneno. Você já viu quando a barata chega e você pega um Baygon, um SBP, aqueles sprays, você joga ali na barata, ela roda, roda, roda tonta. Pronto, é você. Quando você não prioriza as coisas de Deus, você fica igual uma barata tonta, sem propósito, desnorteado, perdido. Talvez você hoje esteja se sentindo essa barata tonta. Não sabe para onde ir, está sem propósito, meio perdido. Embora você esteja mentalmente organizado. Não, eu estou trabalhando, minhas coisinhas estão tudo de dia, eu paguei as contas, eu já organizei isso, já organizei aquilo. Mas você está vagando aí, sem rumo, sem propósito, meio tonto. É Deus dizendo assim, é porque você fez tudo. E eu fiquei na ponta.
e eu fiquei para o fim, e eu fiquei o resto, e eu fiquei sendo apenas um detalhe. Mas, meu amado, minha amada, quando você prioriza, você abre as portas para que os planos perfeitos de Deus, eles se concretizem.